Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Joyce Santos. Hoje é um dia icônico, super especial, por conta dos convidados que eu tenho nessa mesa. Inclusive, Flávia Saad não está aqui porque eu queria mais uma cadeira para tornar essa conversa mais quente, bombástica, cheia de boas histórias aí de empreendedorismo, inovação, economia compartilhada. Vocês vão ver tudo isso aqui. Eu ainda estou com a voz um pouquinho debilitada, inclusive um dos convidados ficou fazendo um baita bullying comigo aqui, tá, gente? Mas ainda assim eu vim gravar, porque essa gravação era para ter acontecido uma semana antes. Não aconteceu porque eu estava sem voz, mas hoje não deu. Eu estava muito ansiosa por esse momento. Estou aqui com 4 pessoas muito queridas que representam aí o suprassumo da economia compartilhada da Baixada Santista. É óbvio, a gente vai falar aqui de outros players desse mercado de espaços compartilhados de trabalho, coworkings, mas aqui eu tenho mentes muito legais, pessoas que eu admiro, pessoas que eu tive a oportunidade de passar horas conversando em reuniões e trocando muitas ideias e boas práticas sobre o mercado de ambientes de trabalho compartilhados e coworking. Então eu queria dar boas-vindas ao Osmar, ao Jorge e à Aline. Estou aqui falando do Hub Santos, representado pelo Osmar, do Ocean Offices, representado pelo Jorge, e do Espaço Certo, representado pela Aline. Todos aqui, minha gente, têm histórias de empreendedorismo, todos são empreendedores na mesa, 100% de empreendedorismo aqui nessa mesa, e cada um foi parar, né, no segmento de hubs e ambientes compartilhados por uma motivação diferente e às vezes por fatores do universo muito diferentes. Então eu queria começar com a pioneira aqui dessa mesa. Não tem a ver com a idade, tá, gente? Ela é desbravadora. Ela é desbravadora, ela capinou o mato antes da gente chegar, já teve que explicar para as pessoas que o céu é azul, que a grama é verde, que o passarinho voa, né, Aline? Bom, tem gente antes de nós também. A gente vai falar, a gente vai falar. Mas assim, bom, um prazer estar aqui, né? A gente, muito assunto para falar. Bom, em 2011 que começou essa história, não necessariamente comigo, eu também não sabia o que era, né? Muito eu sou bom. Uma intraempreendedora. Mas é empreendedora também. Também sou. Ela tem uma baita empresa de treinamento, tá, gente? A gente vai deixar o arroba aqui embaixo também para vocês verem depois. Pega, né? O negócio pega na gente. Exato. Então, mas em relação ao Espaço Certo, foi num momento que eu tava voltando para o Brasil, o Espaço Certo tava iniciando em obras. E aí eu tive essa grande oportunidade de pegar desde o início, então, né, a gente fazia reuniões em café porque o nosso espaço não estava pronto ainda. Mesma história aqui. Exatamente. E foi na época do pré-sal, em que havia uma grande expectativa para Santos e tudo mais. Meu diretor, Gabriel Jacinto, diz até hoje que ele é viúvo do pré-sal. Porque maravilhosa. Porque ele achou assim, né, que ia acontecer muita coisa, não aconteceu o que se esperava, mas aí a gente foi lidando realmente com a realidade, o público de Santos, e aí fomos encontrando aí o nosso caminho. Estamos aí de 350 metros que iniciamos, 1.000 metros hoje. Uau, minha gente. 13 anos aí de história. Gente, Espaço Certo fica na Ana Costa. Quem não conhece, a gente vai deixar o arroba deles aqui embaixo. Eu acho que um dos grandes diferenciais de vocês é que vocês têm muitas salas, né? Então, quem busca aquele espaço privativo, etc., o Espaço Certo é uma alternativa muito interessante. E também é uma mega história. Só para vocês terem uma ideia, eu resgatei isso aqui, tá, Aline? Em 2018, a gente nem pensava em montar o Joyce Hub, a gente foi fazer uma matéria lá no Espaço Certo, 2018, hein, gente? Explicando como era trabalhar num coworking, né? Porque eles já estavam ali, né? A gente vai falar das dificuldades aqui de Santos também, de emplacar, né? Um ambiente compartilhado, todo mundo fez assim, né? De emplacar um ambiente compartilhado, mas a gente já estava lá dando voz, né? Dando palco, né? Para um tema que é muito importante para a economia das cidades. Então, agora eu vou falar de quando é o Hub Santos? 2019. 2019. Então, vou na ordem aqui, tá, Jorge? Vou na ordem. Sou caçulinha. Será? Será que é caçulinha? Não na minha idade. Não na experiência de vida, não na experiência de... Quando inaugurou o Ocean? 2 anos atrás. 2 anos... Em qual mês? 2021? Julho. Julho de 2021. Não, então eu sou a caçula aqui. Ah, boa. Então... Eu sou a caçula. O Joyce Hub inaugurou em dezembro de 2021. 22.
Ah, Não, você então ele inaugurou foi 2022? Então você é o caçula. É, Caçula. Caçulinha. Então tá bom. Ô, Osmar, 2019 abriu as portas. Vocês abriram as portas já lá no Praia Mar Corporate? Já lá no Praia Mar, a gente tinha 110 metros. E surgiu da necessidade dos sócios, na verdade. Perfeito. Que a gente precisava de um espaço até pra gente. A gente também estava iniciando o trabalho com a Estácio, com a universidade, precisava de espaço. Queríamos que fosse lá de qualquer jeito e vamos lá, vamos fazer. Juntamos o útil ao agradável e a gente falou, o que a gente faz? Vamos fazer um coworking. Deu certo, a gente foi expandindo aos poucos lá dentro. Hoje a gente está com 550 metros lá no prédio e estamos quase sem espaço, graças a Deus, mas é difícil. Esse começo, Sim. todo mundo aqui apanhou por causa da pandemia, vocês em obra ainda também. Não, você teve a ideia de fazer depois da pandemia também, né, Jorge? Depois, A gente também. É. A gente, na verdade, a gente não apanhou, a gente apanhou Na obra. pelas consequências da pandemia. Mas assim, exatamente. pandemia, qual é a pior ideia que a gente pode ter nesse momento? Exatamente. Fazer uma obra, então vamos fazer. Exatamente, eu tô com pouco problema, deixa eu arrumar mais um, né? Exatamente. Pequenininho ainda. E foi isso, a gente começou a operar em novembro de 2019. Nossa Senhora. Delícia. Março de 2020 Nossa. acabou tudo. E tinha sido um momento, quando a gente estava com 100 metros, eu lembro exatamente, a gente assinou um contrato que a gente alugou o último espaço que a gente tinha na terça-feira, na sexta fechou tudo. Nossa. Perdemos todos os contratos, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, a gente falou, vamos, né, quando fechou tudo, a gente já tinha falado, vai ficar pelo menos 2 meses em casa. Aí falou, 15 dias, eu falei, não, vai ser 2 meses no mínimo, vamos ver o que a gente faz. Foi um pouquinho mais, mas tudo bem. E aí, abre, fecha de novo e reabre, que é de medo, mas deu certo. Porque passar pela pandemia é muito pior do que você começar um negócio já entendendo, ixi, ó, é isso aqui, né? E Porque a você não gente- teve tempo para pensar, a gente teve, né? a gente estava iniciando, então Sim. aquele momento ainda também já Sim. de caixa debilitado, Lógico. porque gastou com obra, com tudo, o que a gente vai fazer, mas sobrevivemos, Perfeito. deu certo. E o negócio de educação Sim. cresceu, né? Como é EAD, facilitou. Sim, perfeito, A gente já estava pronto porque as faculdades presenciais não estavam. perfeito. Então isso ajudou a gente nesse momento até a segurar um pouco a onda. E essa coisa de diversificação também, né? Algo muito importante que é transversal ao segmento de hubs e coworkings, né? O Gabriel, ele é contador, Isso. né? Então, Isso. ele já tinha um negócio, já era um empreendedor experiente Sim. quando ele decidiu montar, né? E além do Espaço Certo, a gente tem uma empresa de certificação digital também. Perfeito, então, verdade. continuou-se, né, A banda processo de continuou diversificação, tocando ali, exatamente. né? E você, Jorge, você tem uma história aí. O Jorge é um fenômeno empresarial, minha gente. Ó, a gente está sentado na mesa com uma pessoa que já vendeu a empresa, que é o sonho de muitos empreendedores, hein, gente? Fenômenos são vocês. Adorei a iniciativa da gente bater um papo aqui. Eu acho fantástico cada vez que tem, cada um com a sua característica, a sua preocupação com a cidade, com o movimento, a sua história Aline, de atender o público, que é o foco no cliente, desde a sua antiga profissão, que você me contou. O Osmar, com essa história também de pegar o limão e fazer a bela limonada toda hora. Eu sou fascinado por isso. Isso que me motivou a conversar com mais empresas que estão nessa jornada de transformação. Eu não conheço nenhuma história de alguém que fez um plano de negócio aos 8 anos, aos 15 anos, aos 20. Sempre deu algum acaso no meio do caminho. Perfeito. E eu sou fascinado por essas... E a gente olha os grandes, fala do Bill Gates, fala do Steve Jobs, todos assim. Aconteceu um acaso no meio do caminho que nos levou a isso. O meu caso não é diferente. Eu tinha uma empresa que não tinha nada a ver com isso. Era um plano de saúde odontológico que foi vendida. E os imóveis são meus. Eu vendi a carteira de clientes. Os imóveis estavam lá ociosos da pandemia. Eu não gosto de ficar em casa, eu ia para o escritório sozinho. O que vamos fazer aqui? Aí uns amigos falaram, poxa vida, esse espaço pode ser usado para outras empresas. Perfeito. E começamos virou um condomínio, virou um espaço hoje. Eu tenho pouca característica de coworking, são espaços isolados, mas a gente dá a estrutura para, acho parecido com vocês, e dá a estrutura da retaguarda para deixar esse empreendedor de primeira jornada preocupado com o próprio negócio. Perfeito. Eu faço uma analogia, minha filha mais velha se formou em medicina recentemente, e ela precisava reconhecer firma no cartório. Ela falou, pai, o que é isso? Aí eu falei, pô, é isso mesmo.
É isso mesmo. Eu falei, fala assim, vai lá, seja uma boa médica, deixa que a retaguarda a gente cuida. Aham. E o empreendedor de primeira jornada, ele é apaixonado pelo negócio, ele entende tudo dele, mas ele esquece ter uma jornada para virar um pouco empresário. Sim, Tem que falar com o contador, sim. né? Tem que fazer outro plano. E é isso que a gente tem que cuidar desse empreendedor para transformar a cidade, para transformar os negócios. Eu acho que essa é a nossa missão principal. É isso que eu tenho, esse propósito, essa paixão de participar dessa vida com esses empresários de primeira jornada. E o Ocean é muito legal falar, gente, porque o Ocean, ele é daqui o que mais está perto da praia, literalmente, né? Você tropeça, você sai de lá, você tá no mar, né? Eu sei que o Hub e o Juicy Hub ficam perto, mas nada se compara ao Ocean. Inclusive, lá dentro, vocês têm uma escola de surf que faz parte ali, né, do complexo, não é Esse isso? foi o primeiro que ocupou o prédio, que nos inspirou no nome, Muito em legal. tudo. Eles são empresários, chama Cacolu. Eles têm um hub de surf, vamos falar assim. Muito legal. Escola de surf, guardaria de prancha, ginástica funcional para o surf, para quem não é, e restaurante. E os alunos deles, são mais de 200 alunos hoje, são empresários, jornalistas, pós-graduandos, enfim, que vão surfar e tem sua atividade, que começaram a posso usar a mesa, empresta aqui. Então foi esse o início. As nossas salas, cada sala tem o nome de uma praia, Legal. e essa foi a inspiração inicial. Porque eu chamo de meninos, são fantásticos, são 4 sócios lá, eles têm essa preocupação com o negócio. Sim. Revisão, plano de negócio, é essa jornada que eu falo, vocês precisam fazer o que vocês fazem para os outros, que é uma preocupação, parece que é divertido, e é mesmo, a gente entra no espaço lá acho que você já esteve lá, Sim. não lembro se a Aline visitou, vão lá os mal visitar, que é uma transformação. Quando a gente está no espaço corporativo e entra para um ambiente desse de surf, Sim. que é sério, é programado, é organizado, mas intencionalmente outro ambiente. É essa jornada deles que os outros empreendedores, independente da atividade, tem que Sim. passar também, de pensar Sim. no próprio negócio. E a Cacolu foi quem nos inspirou no nome, e é pertinho da praia. E é muito legal você falar isso, né? Como um influencia o outro, né? Quando você está num ambiente compartilhado, como isso acontece inevitavelmente. Eu queria resgatar, obrigada pela apresentação, por vocês estarem aqui. Sei que não foi fácil conciliar as agendas. Espero que vocês gostem do papo e que tenha uma segunda versão dessa conversa, porque essa turma aqui tem muito que trocar e que conversar, tá, gente? A gente, inclusive, tem um grupo de WhatsApp há um tempo, né? E aí a gente troca lá informação, ó, tal cliente veio aqui, achei meio estranho, ou o que está acontecendo com esse caso aqui? A gente troca algumas informações, tá, gente? Então, essa base da economia compartilhada, da colaboração é super importante. Agora, eu queria resgatar uma coisa que você falou, Aline, que é como começou, né, a palavra coworking a ser disseminada pelo mundo. E você matou a charada aqui, né? Basicamente, uma pessoa, né, um programador, foi na internet um belo dia, eu vou contar essa linha do tempo já, mas ele fez um post. Na época era um post em fórum, tá, gente? Não era Instagram, não era rede social, era um fórum, né? Quem é velho na internet vai saber do que eu tô falando. Ele fez a seguinte pergunta: cansado ou cansada de trabalhar em cafeterias todos os dias? Sente falta de comunidade e estrutura em sua vida profissional? E aí ele fez um convite para que pessoas fossem trabalhar juntas em uma cafeteria, pessoas que não se conhecessem fossem trabalhar juntas em uma cafeteria. E aí, Aline, eu passei por essa experiência de ter que trabalhar aqui na cafeteria, na esquina do Juicy Hub, enquanto a obra acontecia aqui, né, na Lugano. Inclusive, se eles quiserem me cobrar aluguel, podem cobrar, porque eu fiquei muito tempo lá, né? E você citou a mesma experiência. Sim. E ainda hoje, existem muitos empreendedores que estão começando, que abrem um notebook em shopping, em cafeteria, em restaurante e ficam lá trabalhando. E isso gerou uma certa discussão, né? Até em 2024, inclusive, esse ano, a gente está gravando esse podcast em junho de 2024, tá, gente? Só para quem quiser, se você veio do futuro, estamos em junho de 2024. Mas que teve aquele caso lá do cara da padaria que Fantástico. saiu correndo atrás do cliente, né? Tem uns casos Bem assim, amoroso. bem carinhoso. Super case pra Super você. focado no cliente. Super case pra você, né, Aline? Super case. Mas tem essas histórias, né, que é uma coisa que acho que aqui em Santos e na Baixada Santista a gente tá ainda aprendendo, né? O cliente está aprendendo que, assim, se o cara tem um restaurante, ele precisa de giro, né? E se você está num lugar aberto, você às vezes está compartilhando informações ali no ambiente público, que você tinha que estar, não num lugar totalmente blindado e fechado, mas num lugar adequado para você
receber o seu cliente, né? Essa história do empreendedor ou da empreendedora que fica atendendo o cliente em cafeteria, em shopping também, isso eu sempre falo, se você quer negociar o seu preço ou não dar muito desconto, você tem que mostrar que você está estruturado também. E eu já vi você falar coisas bem legais sobre isso, Aline, então desenrola aí. Eu sempre falo que a pessoa vai pra cafeteria achando que ela tá usando algo de graça, só que lá ela paga o café. Exato. E normalmente no coworking o café é de graça. Então ela só Exatamente. vai pagar um pouquinho pelo espaço. E vai Exato. ter um pacote de serviços ali disponíveis. Uma internet melhor. Não vai ter que aguentar olhares, de repente, Exato. do dono do estabelecimento, como se você tá incomodando. Se você tá num espaço apropriado. E, de fato, a precificação do teu serviço, ela sofre. Quando você tá num shopping falando sobre... Como que você vai falar abertamente, talvez, sobre números ali? Falar, eu cobro Exato. X, aí a pessoa atrás tá ouvindo, você tá com a tela aberta, dependendo... Bom, a gente atende muito advogado. Aí esse realmente é um público que dificilmente vai atender numa cafeteria, sim. porque precisa, de fato, de privacidade. Então, é uma questão de mindset, assim. Eu acho que muita gente vai pro café achando... Tem um momento também de ir tomar café. Lógico. Entendeu? Eu acho que tem um momento que parte. você não quer uma... Apesar de que aí também os espaços compartilhados foram mudando ao longo Perfeito. do tempo e criando ambientes lá dentro mesmo que você também isso aí. possa ter espaços diferentes para descompressão, momentos né? diferentes, exatamente. Mas essa coisa da precificação é uma coisa que as pessoas, os empreendedores, pensam um pouco. Se você está num espaço que você recebe as pessoas bem, o cara já entendeu que você está estruturado, né? Se você vai atender num shopping, numa cafeteria, cara, a percepção de valor, ela é afetada. Não adianta a gente falar, não, hoje é tudo despojado. Não é, o cliente... Gente, o cliente é muito safado, o cliente é muito esperto, né? O cliente sente o cheiro se você tá passando um perrengue ou não tá. No tom de voz. No tom de voz, exatamente. Então, quando você se posiciona, você chega lá, né, numa baita estrutura que você tem, num lugar incrível que o Jorge tem, do lado da praia, ali, estruturado, com uma recepção... Pô, o cliente vai olhar e falar, cara, né, eu não vou zoar o barraco, né? É uma pessoa profissional, né? Então, a gente acha que é tudo muito light, mas o cliente foi formado de outro jeito, Não né? existe um julgamento, desculpa, existe um julgamento inconsciente Total, mesmo, né? A gente analisa. Total. A primeira coisa que você vai ver é o visual, tudo, né? Todos os sentidos vão impactar, mas Exato. é inevitável. Agora, isso não é muito intencional. Eu quero economizar. Às vezes ele não conhece o que a gente tem. Também. Exato. Também. Que é um baita desafio aqui em Santos. E quando fala assim, eu não sabia que era assim. Não sabia que custava. Eu achei que custava muito mais. Sim. E a preocupação dele de falar, não, o escritório eu vou precisar me preocupar com café, com limpeza de banheiro. Não. Tem uma solução para isso que custa. Essa surpresa, eu brinco que é igual o Excel. Que a gente fala, como é que eu vivia sem isso? Quando conhece o nosso trabalho, é isso. Poxa, tá pronto para mim aqui. Não, e sem contar a facilidade, né, Jorge? Porque o empreendedor, quando eu comecei a empreender em 2001, abafa, tá, gente? Deixa pra lá. Não, era impossível você pensar, vou montar um negócio sem ter um escritório. Era impossível, impossível. Só que hoje o pessoal já se libertou um pouco mais. Não, o meu endereço fiscal pode estar em casa. Isso não podia antigamente, né? Hoje até pode. Só que você bota seu endereço fiscal na sua casa, você tem uma brecha de segurança bizarra, né? Mas as suas notas fiscais vão lá com o seu endereço Exatamente. Não é bacana, né? A gente já sabe disso. Mas a outra coisa é assim, pô, cara, alugar um imóvel numa cidade como a nossa não é fácil. Vamos combinar, né? Muitas vezes inviabiliza o próprio negócio que está sendo criado por conta dessa decisão. Né? Antes de começar, você já deu um tiro no próprio pé. E o fluxo já não permite, dependendo de onde for e o que for, que uma pessoa que vai abrir e já pensa, você precisa adequar para a tua necessidade. É praticamente impossível achar um imóvel pronto com o que você quer. E aí você já tá na fase depois. Eu tô falando até na fase, por exemplo, eu sempre pego o recorte de gênero, né? Se vai uma mulher preta querer alugar uma sala comercial pequenininha no coração do Gonzaga, ela pode ter dinheiro, ela pode ter o que for, só que, tipo, você tem um viés social. Não, mas, assim, mulher alugando laje, gente. Mas quem vai assinar, você ou seu marido? As mulheres ouvem esse tipo de pergunta hoje.
As mulheres ouvem. Aí você pega um baita viés, porque a gente tem uma cidade extremamente branca, né? Assim, a gente tem uma cidade com recorte populacional de maioria branca absoluta. Empreendedores pretos aqui em Santos são pouquíssimos. Empreendedoras, então você tem um viés dos próprios corretores, dos próprios donos de laje, fala assim, pô, será que essa pessoa vai ter condição de pagar, né? Assim, isso existe, gente. Não vamos falar que não existe, porque existe. Isso é a realidade. Isso é a realidade. É triste. É a triste realidade da infelizmente, cidade. mas o é mundo isso. tá atrasado por causa disso. Porque eles Sim, sabem exato. delas na força, na inteligência. Não, a gente toma um baile. Tá muito mais resolvido isso aqui. Exatamente. A gente toma um baile. Foi o que eu falei antes da gente Exatamente. começar, que assim, eu sempre falo lá, eu só sobre trabalho matar lá. dinossauro. Quem manda são as meninas lá. Elas falam, eu isso aí. só cumpro. Exatamente. Então você tem um recorte muito cruel, né, de barreira empreendedora, não só com as mulheres, mas as mulheres sofrem mais, que todos os negócios que estão aqui nessa mesa resolvem essa barreira de entrada. Sim. Aí depois tem tudo que o Osmar falou. Você precisa ter grana para reformar, você precisa da autorização do proprietário. Cara, como é que é? Seguro e calção. Pô, você já tira dinheiro do seu caixa. Você já se mata logo. Na ali. largada, né? Então isso é uma barreira ao empreendedorismo, é um fato. E a né? flexibilidade de contratação também, Sim. né? Que, Exato, assim, exato. 30 meses, de repente você Isso, não sabe se você vai poder exatamente. ficar 30 meses, você tá testando É alguma difícil, coisa, né? Ainda mais hoje em dia, que é tudo... A economia hoje está muito volátil. Isso, exatamente. Então, eu sempre falo que hoje, eu brinco com a minha filha está com 12 anos, eu falo, muito provavelmente o trabalho que ela vai exercer não existe ainda. Exatamente. E a faculdade que, se ela for fazer, que eu não sei nem se vai precisar, talvez não exista. Exatamente. Então, assim, ela, 12 anos, teoricamente, daqui 6 anos, ela está entrando, Ela tem que tomar no uma mercado. decisão, né? teoricamente, sim. E a gente, eu falo, daqui 6 anos eu tenho quase certeza que o que ela vai fazer não existe ainda. E ela está sendo formada por um imaginário de Instagram, de TikTok, que vende muito o empreendedorismo como sonho também, né? E E aí, aí, cabe né? o pai falar, então, vem cá, senta Sabe aqui. que Senta aqui. esse é um ponto importante. Eu já tive funcionário que falou, o que você quer ser na tua carreira? Eu quero ser empreendedora. Eu falei, pera um pouquinho, você pode ser calma, pode ser agitada. O empreendedorismo é um traço de comportamento. Não é uma coisa que se aprende. Então, às vezes tem um empreendedor que é mais recatado, é uma característica, Sim. não é uma eu quero ser. E nessa parte, a gente está falando do espaço. O empreendedor começa assim, vou começar de qualquer jeito. E que nome você escolheu? Eu pensei no nome e dei certo. E o logotipo? Meu sobrinho fez. Tudo que começa meio improvisado, o local de trabalho, Sim. o documento de constituição, tudo isso é meio, depois eu penso com isso, deixa eu pensar no meu negócio. Tá errado. Porque lá na frente tem incorrigível que custa mais caro. É isso mesmo. Né? E existem as falácias também, né, Jorge? Por exemplo, a gente cresce como empreendedor acreditando que a Apple nasceu numa garagem, né? E, cara, É isso aí. a Apple não nasceu numa garagem. É muito importante isso. E o próprio Steve Wozniak fala numa entrevista que ele fala assim, a história que a Apple nasceu, na verdade, que a Apple nasceu numa garagem não é verdade. Mas é muito mais sexy pro mercado que o mercado acredite nessa história, entendeu? Eu acho que tem a história do Google também, que falam que ele nasceu Microsoft também. numa garagem, mas eles, na verdade, estavam no escritório, e aí, para conseguir construir uma narrativa, eles voltaram para uma garagem por meses e depois foram para o escritório de novo. Então, é muito louco, né? Essa coisa de romantizar, veio do nada, fez de qualquer jeito, não é bem assim. Podia dar certo há 30 anos atrás, há 20 anos Eu atrás. tive a oportunidade de visitar a casa do Steve Jobs, o dono fica bravo. Sai daqui, é minha casa, eu moro aqui, não tem nada, não aconteceu nada aqui. Ele fica na porta, não tem gente. nada. E Mas virou imagina uma inferno. meca de peregrinação, de Exato. Steve lá perto, dá vergonha, porque ele fica bravo. E a gente quer acreditar nesses mitos, né? Eu confesso pra vocês, assim, em 2019 ou 2018? Eu não lembro. Eu tinha um escritório em São Paulo pequenininho, 60 metros quadrados. E foi uma mega oportunidade, porque era uma amiga minha, designer, que estava abrindo mão do escritório e falou, puta, Lud, eu sou super apegada, você não quer pegar, tem a sua cara. Então, eu peguei um escritório já com todas as mesas, com todas as cadeiras, com TV, com frigobar, com café. Sabe quando tá tudo pronto e o preço é muito convidativo? Sorriu, né, pra ti. Cara, é agora. assim, era em São Paulo, lado da Paulista. Tô falando de preços de 2017 e 2018. R$3.000, 60 metros quadrados. Assim, É bem barato. é muito barato, muito barato. E tudo mobiliado, né? Eu falei, tá bom, bora, né? Só que assim, naquela época eu também fiquei num dilema, né? Pô, será que eu
pego ou vou para um coworking? Será? O que eu faço? E eu confesso que eu mesma falei assim, putz, será que eu vou para um coworking? Será que os clientes vão respeitar se eu tiver num coworking? Então, a gente cresce muito com essa coisa que o individual, que a propriedade, que o ser meu é o melhor. E não é assim. Mas tá não mudando. Eu acho que Exatamente. vem um processo de mudança. Quando a gente começou lá atrás, você não podia ter a logo do espaço certo em nenhum lugar. Você tinha que fazer parecer, tinha que ser tudo neutro. Tinha que fingir, né? Exatamente, fingir, entendeu? Por quê? Existe. Senão vão pensar que quem tá vindo para um espaço compartilhado ou é que não tem dinheiro, ou é que não é sério, porque, mas você não teve condições de ter o seu escritório. E isso ao longo do tempo, com o conceito crescendo, com os espaços criando ambientes legais, né, assim, gostosos, com uma decoração diferenciada e tal, que você quer estar lá, então ficou sexy, é o que você falou. E aí hoje... Tudo bem, ainda tem algumas pessoas com essa mentalidade, mas já existe uma boa parte dos clientes que vão porque querem o conceito. Estar lá, exato. E não porque, eu não tive como ter o meu... Não, pra que eu vou cuidar de café, limpeza, papel higiênico? Pelo amor de Deus, eu chego aqui, trabalho e pronto. Então, isso vem mudando ainda. Na verdade, as pessoas passaram a valorizar mais a flexibilidade. Eu acho que também. essa é a grande virada de chave que beneficiou a gente, né? Assim, e vocês acham que a pandemia ajudou? Muito. Ajudou, né? A gente atende lá muita empresa grande, muita empresa do Porto, até pela característica do prédio. Perfeito. Né? Que tem muita empresa nesse ramo, e aí tem algumas que não são tão grandes, que talvez não poderiam estar ali naquele prédio, achou no coworking uma oportunidade e consegue melhorar o networking. Mas a gente atende também algumas multinacionais ali. E o que a gente entendeu, conversando com eles, é justamente que agora até as multinacionais não querem mais o escritório próprio. Porque não querem ter esse problema de... ele vai ter que ter funcionário para limpeza, funcionário vai ter que ter copeira vai ter que ter algum administrativo, funcionário administrativo. Facilities, né? Para comprar café, vai ter que contratar gente para manutenção. Hoje, para uma empresa que é multinacional, é jogar dinheiro no lixo. É muito mais barato paga uma pagar só, né? Exatamente. Toma, tá aqui, resolve meu problema. Ele diminui até o headcount dele no fim das contas. É, isso que eu ia falar. Fiscalmente também tem uma estratégia muito boa em relação a isso, né, Jorge? Eu queria contar uma história bem rápida sobre isso, esse negócio do café. Quando eu tinha tal escritório em São Paulo, eu subia, não dirijo, tá, gente? Aí subia a serra de busão, né? E aí quando eu chegava para entrar no metrô, para ir até a Paulista, a forma mais fácil, da porta da minha casa até o escritório, era 1h e 35 minutos. Ou seja, super rápido, né? Evitava o horário de boaça, evitava o horário de picos e tal. Mas eu entrava no metrô, eu já começava assim. Tem café? Tem papel higiênico? Tem não sei o quê? Será que tá limpo? Será que a faxineira foi? Será que tem produto de limpeza? Então, sabe quando você fica assim, overthinking, e você foge do foco da sua reunião? O que acontecia sempre? Ou a gente estava sempre subestocado, ou super estocado. Sim. Ou seja, tinha papel higiênico lá para 1 ano, né? Tinha cápsula de Nespresso lá para meses. Ou seja, olha que desperdício de energia e de dinheiro, né? Assim, gente, é muito bom se livrar disso. É muito bom. É fantástico. Gente, façam essa experiência. É uma delícia. Tem depoimento de cliente que fala, minha vida melhorou, que eu chego aqui... Teve um cliente que falou, eu ganhei no mínimo umas 10 horas na semana. É isso mesmo. Exatamente isso. Porque muitas vezes é o dono que vai fazer esse tipo de coisa. É uma loucura, né? Porque, mas geralmente assim, eu não vou pagar também uma pessoa, né? Às vezes a empresa não tem essa estrutura toda para ter alguém só para comprar o café, não sei o que. Aí o dono sai para ir lá no mercado, no atacadão, para comprar o café. Você fala, gente, quanto custa a sua hora? Ilógico, né? É ilógico. Você sabe que tem um motivo que pode falar para todo mundo. Gente, vai viajar. Vai para algum lugar. Você vai ficar no seu apartamento? Vai ter o seu carro? Não. Exatamente. Esse é o mundo hoje. Se você vier, você improvisa tudo. Então hoje você tem jeito de se transportar. Acomodação, Airbnb, que é uma coisa que funciona. Sim. E não é seu. Você tem um conforto, com uso. Então no transporte, você tem muita característica de transporte, com aplicativos, ou com carro alugado. As montadoras de carro estão se transformando. Perfeito. Elas vão querer, daqui a pouco, prover
o serviço, o carro. Sim. A Eu gente tenho 2 carros sair, por né? assinatura hoje, não Tudo tem mais tá meu. virando assim. Você não- é isso que eu ia te perguntar. Eu nunca tive, tá, gente? Pra mim, eu vendi o carro. Na verdade, eu tinha carro, não dirigia. Vendi no ano que a Uber chegou em Santos. Foi em 2016. Depois disso, a gente só aluga carro. Aluga carro, é isso aí. É a tese de tudo virar serviço, né, Jorge? A preocupação, o foco. E a gente não tem que preocupar, porque se tem um carro, ele traz essas preocupações. Como você falou de IPVA, da história do combustível. exato, manutenção, pneu. Não, isso Exato. não é meu problema. Exato. Tem alguém que, e o negócio dele é interessante ele prover isso também. É como a gente faz aqui. Desde que a gente cuida da retaguarda, sente e trabalha. Exatamente. Vocês vivem, assim, na prática, essa coisa da economia de serviços? Por exemplo, vocês assinam o serviço, você falou do carro agora. Como é que vocês colocam essas práticas na vida pessoal de vocês? Assim, por exemplo, questão até do carro. O meu sócio também, o carro dele é alugado. Perfeito. Ele vendeu, ele chegou a comprar o carro, ficou um tempo, ele falou, não justifica a dor de cabeça. Hoje, eu ainda estou pagando lá o meu, tem mais 2 anos para pagar, vai ficar lá. Perfeito. Não vou trocar e deixa lá, não tem o porquê. Mas quando eu terminar de pagar, for pensar em trocar, provavelmente eu vou acabar também pegando por assinatura. Tem muita coisa, compras da minha casa. Eu Isso que eu olho, ia perguntar. eu entro lá na Amazon, eu sei o que eu preciso todo mês. Eu coloco lá na recorrência. Perfeito. Entrega na minha casa, eu não preciso nem lembrar que aquilo existe. Perfeito. E só nisso, hoje, teoricamente, eu compro para minha casa produto perecível. Uhum. O resto vem tudo, Vai entrega, chegando. acabou, porque é mais E assim prático. com o café, também com várias coisas, né? Sim. Assim, eu acho que é uma mudança de mentalidade, como a Aline falou, né? Da gente talvez deixar de ser extremamente patrimonialista, né? E entender que se você tem lá aquele ditado, que eu não sei nem se eu concordo tanto, mas que tempo é dinheiro, né? No fim das contas, como você aloca melhor seu tempo, Exatamente. né? Assim, Porque às vezes, sobre não é isso. nem o tempo ser dinheiro, mas o tempo é a dor de cabeça que isso gera, que vai matar o teu tempo, que te deixa, Isso, que te tira a exato. chance de ganhar dinheiro. É Se isso for mesmo. desmembrar isso, é isso. Que aí você começa, tô com um problema, que você estava no ônibus pensando, será que tem café? Será que tem papel higiênico? Será que está limpo? Você poderia estar fazendo uma coisa muito mais produtiva. Sim, com do certeza. que isso. Podia estar lendo, podia estar estudando, podia estar Exatamente. vendo vídeo, podia fazer tudo isso. E hoje em dia, que até dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não está focado em nada. Exatamente. Ali, no nosso caso, especificamente, o cara vai lá só para trabalhar. Esse problema é nosso. Aham. A gente vai, tá aqui. Precisa? Toma, tá aqui. E Perfeito. funciona essa vida. Tem uma questão geracional. Meu pai fala que eu sou maluco, Aham. porque eu moro num apartamento alugado, cansou, eu vou embora. Muito Eu bom. tenho 2 carros por assinatura para 3 pessoas, minha mulher e minha filha, e tá tudo assim que funciona. Mas onde eu me inspirei? A gente teve, na época da operadora de odontologia, eu tive um escritório em Portugal. E era assim que funcionava. Sim. Eu adorava, cada vez que eu precisava ficar lá, eu alugava, ficava num bairro no Airbnb. E conhecia gente, cidade. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero para mim aqui. Agora, tem esse conflito do patrimônio, de falar. Sim. Agora, o patrimônio é bom para quem gosta. Eu nunca tive prazer em carro. Aham, exato. Eu também sabe? não. Para mim não faz Exato. diferença nenhuma. Se é para usar, não precisa ser o melhor. Tem gente que gosta de relógio, outro gosta de viajar. Sim. Aí vale a pena você Exato. gastar Tem um consigo gosto próprio. diferente, É. mas o tem que, eu acho que É. o que muitas vezes atrasa a nossa vida, porque você começa, tem que ter a casa própria, Sim. tem que ter o carro, tem que ter o escritório, tem que ter isso, Tem que ser empreendedor. tenho que escolher as melhores frutas na feira. Aham, Não, eu posso só pedir, se vier uma outra estragadinha, tudo bem, entendeu? Certo, Eu não fui lá. exato. Cada um tem Então é um mudar um tempo, cada um tem pouquinho, uma característica. Cada Exato. família tem um jeito de funcionar. Exato, Sim. exato. E no fim das contas, todas estão certas. Sim. É exatamente isso, né? E essa coisa também de, como você falou, Jorge, olhar outras perspectivas e outros pontos de vista e olhar para a narrativa, como a gente foi educado no nosso país, na nossa cultura, pelos nossos pais, inclusive pela nossa família, de entender, né? O que eu quero, no fim das contas, né? Aham. Eu não preciso seguir exatamente o mesmo caminho que a minha família seguiu o profissional, né? Assim, E hoje tem uma história assim, não é mais uma perspectiva, já tem história boa para contar. exatamente. Que essa conta fecha. É isso aí. Fecha. Funciona. Exatamente, Sim. exatamente. E assim, a gente também teve um grande agressor ao segmento, que eu acho que vale falar aqui, né? Assim,
quando a gente teve lá a explosão do WeWork em 2019, né? Que até tem uma série sobre isso na Apple, né, de ficção maravilhosa. Assisti 2 vezes? Assisti 2 vezes. Assisti o documentário? Assisti o documentário que veio antes da série, quando tava montando aqui o Juicy Hub. Mas a gente também teve algumas empresas, né, no segmento de coworking, que inflaram o mercado, criaram uma história que também não era verdadeira, né? Porque vamos falar na prática. Você tem lá, o Jorge tem imóvel próprio, como ele falou. Sim. Mas você tem um aluguel longo, eu tenho um aluguel longo, vocês têm um aluguel longo, né? E os nossos contratos são de curta duração, né? Então, ou são contratos mais flexíveis, diferente do contrato que a gente tem aqui. Então, qualquer pessoa do mercado financeiro, né? Olha, fala, bom, tem um risco associado aqui, né? O Jorge tá bem mais imune a esse risco do que a gente, né? Mas tem um risco associado. Então, o WeWork vendeu uma marca, vendeu toda uma narrativa e etc. Mas, no fim das contas, tinha muita espuma. O que muita gente acha que ajudou o mercado e outras pessoas acham que atrapalhou o mercado. Eu não sei o que vocês acham. Talvez tenha criado um pouco uma fantasia de que aquilo era possível, economicamente viável também para quem está prestando o serviço. Porque, por exemplo, a gente está lá há 13 anos, você tem que ir renovando, não é só a primeira obra que você faz, você tem constantes investimentos, você tem manutenção. Não brinca comigo, não me conta isso. Vai piorar, fica tranquilo. Não me conta isso, gente, então pelo amor de Deus. Piscina tá quentinha. Aí pra quem acha nesse ponto que o empreendedorismo, né, não, gente, é resiliência, porque, né, quebrou, tá bom, então vamos arrumar, vamos mudar, vamos reformar, então faz alguma coisa diferente. Mas tem tudo isso por trás do nosso trabalho também. E essa narrativa da WeWork, que o chopp de graça tá pago, né? O chopp tá pago, tem isso, tem aquilo. Não é tão simples assim. Até para nós, por exemplo, houve um choque no momento em que os espaços, as áreas comuns passaram a ser muito mais demandadas e valorizadas, porque para nós também é um espaço que não rentabiliza diretamente. Perfeito. Então, é um valor agregado para o cliente, tem que ter, a gente sabe que faz parte hoje da experiência, porém, também influencia na nossa conta. Lógico, exatamente. Então, eu acho que essa fantasia, assim, criada de uma certa forma, criou umas expectativas irreais nas pessoas. Eu acho que vendeu o mercado, ajudou a vender o mercado. Sim. Né? Mas... Então, quando eu fui visitar o WeWork, eu fui assim, me inspirar na arquitetura. Quando eu vi que tinha IBM, Nestlé lá dentro, acho que esse foi um lado interessante, de que gente já consolidada, experiente, estava usando também. Que aí quebrou essa ideia de que o espaço só pra quem era tá improvisado, começando. Inseguro. Então, acho que esse foi uma ajuda importante. Ele falou, olha, se os grandões estão lá, eu posso ir também, né? Mas eu acho que esse tombo do WeWork foi muito bom também, porque quebra também um pouco a narrativa de que tudo são flores. Sim. Que tudo é bonitinho, que você tá entrando no paraíso, que é o que ele vendia. Exato. E que não é realidade. Né? A gente trabalha muito... muito... no começo foi, né, Osmar? Quando era um negócio menor, né? Mas quando você escala... Não tem como. E o cara escalou sem a menor condição psicológica. E essa é a história do empreendedor também. Eu brinco, não gosto muito não tenho muita, assim, habilidade para aparecer. Mas eu falo, você quer gravar um podcast? Eu falei, vou. Eu já sei até o nome. Qual vai ser? Toma, Jorge. Que não é tudo, não é um caminho com violino, né? Caramba, tem muita pedra. Tem esses perrengues para contar que faz parte do processo, né? E eu acho que até assim, para os nossos clientes, é bom saber que aquilo ali era mera ilusão. Sim. Que a pessoa já vai também, já sabendo que, pera lá, eu não vou ver só flores. Sim. Que realmente é isso. Também somos um negócio. Ainda não operamos milagres, né? Exatamente. E é totalmente diferente todos aqui, né? Empreendem com o dinheiro do bolso, olhando o Excel, olhando o DRE, né? É muito diferente de você, né? No contexto de 2010, mais ou menos, né? Que foi a época que eles explodiram lá. Receber bilhão de fundo, né? E não precisa olhar muito para isso, né? Pô, o cara tinha um jato. O cara tinha um jato, ele comprou um jato para ficar viajando de país em país. Essa conta não vai fechar nunca, minha gente. Mesmo em mercados ricos, estáveis, porque, pô, quanto é o aluguel em Londres? Quanto é o aluguel em Nova York, né? Tipo, socorro. Com a mentalidade que ele tinha de não importa, eu quero naquele lugar, não importa quanto custa. Exatamente. Não tem plano de negócio para nada. Eu queria voltar aqui, né, que eu fiz a pergunta das cafeterias, né, e brinquei com a Aline, mas essa frase, né, esse post foi feito no dia 9 de agosto de 2005 por um programador chamado Brad Neuberg,
que ele queria começar essa questão da comunidade. Então, essa é uma coisa que eu quero trazer para cá, né? Que o coworking, o nome coworking, ele nasceu com essa visão de comunidade. E a gente acabou mudando muito, né? O conceito, né? Aqui no Brasil, especificamente, Sim. porque assim, não, coworking é escritório virtual, escritório flexível e tal. E cada um aqui, tá tudo bem, tem uma leitura do que é coworking. Então, a gente brincou que a Aline, né, é a pioneira, mas aqui em Santos, em 99, já tinha o que a gente chama de escritório flexível, escritório virtual, etc., que é o Smart Center, que fica, inclusive, bem perto aqui do Juicy Hub. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês qual é a definição de coworking de vocês. Como o negócio de vocês explica coworking? Não, hoje... Quer começar? Vamos lá. Eu tô curioso, viu? Porque ela falou assim, eu não sabia naquela época, eu ia perguntar, ela sabe? Exatamente. Então, é que a gente tem um pouco mais de chance de ser entendido usando a palavra coworking. Exatamente. É isso que acabou acontecendo. Porque assim, quando eu iniciei lá em 2011, que aí eu falava para as pessoas, tô trabalhando num escritório virtual. A gente, né? Aí, inclusive, quando foram me contratar, eu pensei, mas internet? Então, né? Eu sou boa de atendimento ao público. Não. E aí, a gente falava escritório virtual. Aí, tia, avó, falava, mas é o que mesmo que você faz, hein, filha? É eventos. É o quê? Porque aí eu falava, tem um auditório, tem sala de reunião. Eventos, então. Não é evento. Calma, né? Então, o escritório virtual, ele dava nome ao serviço de utilização do nosso endereço. É um serviço. Perfeito. Só que na época dava nome ao segmento. Aí a gente tinha lá dentro do nosso espaço 4 estações em um local aberto, que era o nosso coworking. Perfeito. Nunca funcionou. Naquela época, não, as pessoas não ficavam. Mas fica aberto? Mas como assim? Mas aí vai sentar do meu lado uma pessoa, né? E tinha uma divisóriazinha, mas vai pensar... Conclusão, a gente acabou fechando e fazendo uma sala ali na época. Uns 2, 3 anos depois. Insistimos, teve, assim, tinha uma pessoa ocupando um espaço para 4. Aí começou também a não valer a pena. Com o tempo, quando foi vindo ao nome coworking, as pessoas começaram a entender um pouco mais o compartilhado em si. Só que é um dos serviços, né? Então, para mim, coworking é quem está realmente numa área compartilhada. E aí tem as salas privativas, que aí é uma outra coisa. E aí tem o endereço fiscal, e aí tem a sala de reunião por hora, e aí tem o auditório. Então, é um serviço. Mas porém, as salas privativas estão dentro do seu complexo de coworking. as áreas comuns, elas são compartilhadas. Então, é um dos serviços. Mas eu não entendo... Agora a gente fala, né? Quando você fala, qual é o teu negócio? Coworking. Beleza, já virou... mas a definição entrou num senso comum. Sim, virou o nome do segmento. Vocês acham que isso em Santos virou um senso comum? Não. Então, não. De longe, não. Ótimo. O que você acha, Jorge? Não, eu tô anotando sua resposta. É difícil, viu? Eu acho que a gente não entendeu ainda o que é coworking aqui na cidade. Não, mas tem gente que pede assim, eu quero um coworking privativo. Tem. Manda um lead, chega um lead, eu quero um coworking privativo. Assim, exatamente o que será? É uma sala privativa, na verdade. Sala... Aí dentro. Mas hoje eu vejo muito assim... na verdade, o que a gente vende ali para eles é o serviço, é a facilidade. Perfeito. Né? E assim, olha, você vem aqui só trabalhar. Hoje, quando vem alguém mais, entre aspas, né, leigo do setor, procurar, mas o que eu faço? Olha, você vai sentar aqui bonitinho, todo o resto é com a gente. Que a gente tenta simplificar a ideia para o cliente, porque se eu for levar muito ali no pormenor, o cara não quer nem saber. Ele não tem nem interesse. Eu brinco que fica igual o Homer Simpson lá o macaquinho batendo o prato na cabeça, o cara não tá mais ouvindo. O cara já tá longe. Porque ele já foi pensar em outra coisa, que ele falou, que saco. Então, o que é? Você vem aqui, você trabalha, você não se preocupa com mais nada. Você só tem um boleto ali para você pagar depois e pronto. Perfeito. Tem facilitado um pouco essa abordagem. Para quem não entende. Para quem já vem mais escolado, já pesquisou, já sabe, aí a gente consegue descrever um pouco mais, porque já vem também já com perguntas mais elaboradas. Mas hoje, a grosso modo, a gente está respondendo de acordo com a pergunta. Sim. Porque senão se for explicar tudo, confunde mais. Não dá, e não dá nem tempo, o cara se desinteressa.
Perfeito. O nível de consciência, né, dele, do nível de consciência que o cliente chega, vai depender Sim. da resposta. Tem gente que chega e fala, vai não dar. aguento mais trabalhar de casa, preciso de um lugar para trabalhar. Isso, O perfeito. que você me dá? Então, você vem aqui, Perfeito. você vai trabalhar aqui. Sim. Perfeito. Todo o resto, tá aqui o café, tá aqui a água, banheiro, pronto. Tá bom? Perfeito. Tá bom. E como é que você responde, Jorge? Depende de quem pergunta. Tá. Se eu tô com pressa, eu falo que eu vou É work. um vendedor, impressionante, né? Mas porque tem gente que fala assim, assim, pai, explica direito o que você faz. Eu falo, tem um condomínio de sala lá. Não dá pra explicar Ótimo. muito, Não, entendeu? mas é uma Ele resposta. entendeu. Agora, pro cliente, isso que você falou é importante. Me fala um pouco de você. O que você que O precisa. que você faz? O que você faz? Bom, então eu te dou serviço aqui. Você Perfeito. sabia se você consegue contratar? Eu não estou falando de espaço, eu estou falando de serviço. Né? Outra coisa importante. Mas o que eu vou ter de agregado aqui? Isso que você falou. Não é só um cowork. Você tá. O momento mágico aqui é no café. Exato. Não é? isso Essa aí. convivência com o outro. Aí você pode encontrar cliente, pode encontrar fornecedor e acho que o mais inédito de tudo, você pode encontrar um mentor voluntário. É isso mesmo. Que fala, pera um pouquinho, tá pensando no teu negócio, isso acontece muito. É isso mesmo. Então, tudo isso está falando de serviço. Mas depende muito de quem pergunta. Quer saber o que a gente faz profissionalmente? Quer saber qual é o nosso negócio? Algum potencial de investimento? Ou é um cliente? E a gente tem que responder conforme a característica. Mas não tem um conceito pronto, né? De falar assim. O mais, a gente procura aí naquelas... Como é que o pessoal da internet tem aquelas palavras mais procuradas? Sim. Chama de coworking, depois você explica. Exatamente. Assim, Mas quer chamar ainda de assim, coworking, às vezes chama. a gente fala coworking e a pessoa dá um... Né? Eu vou dar uma... Eu estava trabalhando aqui na tese do Juice Hub e eu não queria usar a palavra coworking. Assim, eu queria me recusar a usar a palavra coworking. Aí eu tomei um tapa na cara de uma amiga minha, Dani Junco, que ela fala assim, porra, Lud, Santos, ninguém entendeu ainda o que é coworking e tu já quer tirar tu quer tirar a palavra do negócio. Eu falei, pô, ela tá certa. Eu falei, eu vou fazer um teste. Eu ando bastante de Uber, né? Vou perguntar pros Ubers, né? Você já ouviu falar de coworking, né? Você conhece algum coworking em Santos? Assim, foi 100% de interrogação na cara da galera, né? Então eu sempre falo, tá pensando em montar um negócio, estruturar alguma... Faz o teste do Uber, né? Conversa com uma pessoa que tá o motorista do Uber, uma pessoa aleatória, você não vai entender ali a demografia, e aí você vai testar se aquilo tem tração ou não. Então, eu hoje, assim, eu sempre faço uma brincadeira que coworking para mim é um pedágio. Porque a gente viveu 2 anos de pandemia falando que tudo ia ser virtual, que tudo ia ser, né? Não, todo mundo vai trabalhar de home office, de casa, mas isso é uma bolha, né? E a importância dos espaços físicos na cidade é essencial, gente. A gente só tangibiliza quando a gente está aqui, olho no olho, presencial. E a gente tem negligenciado isso demais, assim, né? Tanto em nível de informação, de conversa e etc. Então, a gente vai perdendo certas coisas que são essenciais para o desenvolvimento social e econômico. Então, eu brinco, coworking hoje é um pedágio. Eu preciso ter um coworking dentro da minha tese para desenvolver a cidade, né? Então, é assim que eu explico. Lud, mas o que é? Eu chego lá, trabalho? Você chega lá, trabalha. Se você quiser sala privativa, você tem essa opção. Hoje eu não tenho mais nenhuma sala privativa disponível aqui no Juice Hub, exceto pela expansão que a gente ainda está definindo o que vai fazer. Mas aqui, basicamente, a pessoa paga uma assinatura, tem acesso ao espaço de trabalho, tem acesso a muitos conhecimentos, né? Então eu falo, a gente quer ser mais co-learning do que coworking. Assim, essa é uma outra definição. Sim. Agora vai falar o que é um co-learning. Esquece. Só em 2025, minha gente. Ou em 2035, talvez, né? E olha, você tá sendo otimista. Acho que eu tô sendo. Outra coisa que eu queria contar pra vocês é o seguinte, todo mundo respondeu o que é coworking na sua leitura? Sim. E vamos descobrir, tá, gente? Vamos descobrir. Se você quiser deixar o seu comentário, sua definição de coworking aqui embaixo, pode deixar. E aí eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês, que é a seguinte. Como é que vocês estão vendo esse cenário de economia compartilhada aqui na cidade? Sei que é uma pergunta muito ampla, mas o que vocês estão vendo de bom acontecer? É o fato da gente estar aqui hoje numa mesa como essa? É o fato da gente ter mais espaços em Santos? Quais são os fatos e os indicadores que vocês estão olhando para essa economia compartilhada aqui na cidade? Eu acho que a gente está muito ligado com o mercado imobiliário. Os edifícios comerciais tiveram uma vocação de andares, de salas de 200 metros, que isso vai mudando um pouquinho. Perfeito. Então, hoje em dia, a gente vê muito espaço comercial ocioso, que cabe um serviço como o nosso dentro desse espaço ocioso. Acho que está muito ligado.
O mercado imobiliário, o ciclo dele a curva é muito longa Perfeito. e pode ser que volte daqui a algum tempo. Mas hoje a gente vive um negócio desse de espaços ociosos e com vocação para ter o serviço compartilhado. E aí, na minha frase, o mais importante é justamente isso, é o serviço. Eu acho que essa é a leitura que eu faço, de ter muita... as grandes empresas, elas hoje começaram... Eu tenho uma que fez um downgrade. Sabe? Ele falou, não é nada, eu não preciso de... Eu tenho uma empresa muito organizada, mas eu com 26 funcionários, eu reúno de vez em quando na sala de reunião e todo mundo começa a trabalhar em casa. Então tem esse comportamento de usar melhor o espaço, como ele está falando de carro. Vai usar o carro IPVA, isso aqui. O espaço físico fica comprometido também. Mas se eles estão prontos, estão ociosos, Perfeito. cabe a gente ocupar isso com o nosso serviço. Especialmente no centro histórico, né, Jorge? Nossa, nem assim, fala. lá Ali é inspirador, além de tudo, né? E um É grande inspirador. celeiro para esse tipo de visão, né? Aqui assim. para a cidade, eu costumo exagerar assim, que sempre os extremos ficam mais claros para ficar... Exato. Aqui é o Vale do Silício. Não dá para ter uma Embraer, uma Volkswagen aqui. Perfeito. Mas dá para ter a Google aqui no centro. Eu vi o Sim. Bradesco Seguro montar lá em Alphaville, depois de Osasco. Por que não traz para cá? Eu fiz Perfeito. uma pesquisa muito tempo atrás. Eu fui inquilino, eu vendia a minha empresa enquanto eu estava reformando lá no corporate. E eu fiquei encantado quando eu fui ver o WeWork para me inspirar na arquitetura, era para o meu escritório mesmo. E tinha um andar inteiro lá. Eu cheguei a reservar na época, os proprietários, o andar inteiro, o que vão fazer? Era uma pesquisa que eu fiz. Na época eram 20 mil pessoas que saíam de Santos diariamente para trabalhar no Alto da Serra, do ABC até Alphaville. 20 mil. Da melhor qualificação, com os melhores salários. Eu falei, Perfeito. desses 20 mil, eu preciso de ter 200 aqui. Fui perguntar, por que você não fica em Santos? Eu não troco a cultura organizacional de São Paulo pela de Santos. Exatamente. E é isso que a gente precisa trazer para cá. É isso aí. Envolve o poder público, de trazer para cá, Isso mesmo. de passear pelo centro se inspirando com a arquitetura. Uma vez eu fui viajar, fui para Sevilha, e chegou, o táxi parou 50 metros ou um pouco mais do hotel e falou, daqui para frente você vai ter que ir a pé. E eu fui arrastando minha mala no paralelepípedo, meu hotel não tinha elevador, e eu estava felizão. Porque eu estava ali na história, e na frente do meu quarto tinha um escritório de arquitetura. Era o escritório na frente da minha janela do quarto, e eu vi e falei, isso aqui aqui é muito mais bonito que Sevilha. Me desculpem. Mas é o mesmo. centro, então é isso que a gente tem de vocação aqui. Sim. E eu acho que o oposto dessa economia compartilhada é meio que uma cultura burguesa, sabe? Que quanto mais a gente abre mão dela, melhor a cidade fica. Sim. Que é essa coisa, eu vou andar arrastando minha mala a pé, Né? eu vou subir 3 andares de escada, entendeu? A gente vai se acostumando com certos elementos bem burguesões, assim, cara, que no fim das contas geram ao individualismo bizarro e a uma polarização, né? Sim. Que é o que a gente viu que dá uma zoada aí, né? Política, econômica, em muitos aspectos da nossa sociedade, né? Mas eu acho que esse movimento que, depois da pandemia principalmente, que as empresas maiores fizeram, de reduzir o espaço físico que elas estão utilizando, proporcionando rodízios entre os funcionários, que aí, né, a gente entra já num outro assunto, que é o paradigma do trabalho híbrido e e da influência disso também na saúde mental das pessoas, mas com esse movimento de elas virem muitas vezes para um coworking, então eu passei a atender empresas que eu não tinha condições de atender por limitação de espaço, era uma empresa que tinha 60 pessoas, eu não tenho sala para 60 pessoas, mas aí ela veio e alugou uma sala para 12. E aí tá rodando. Legal. E quando os menores enxergam o movimento dos maiores, Perfeito. aí valida. Perfeito. É. É isso Então, mesmo. poxa, mas se essa empresa tá num compartilhado, por que também que eu não vou estar? Será que eu não tô sendo... Eu não tô atrasado? Exato. Então, acaba puxando esse mindset mais voltado de que o compartilhado, funciona. Né? Perfeito. E você, Osmar? O que eu vejo muito, que nem eles falaram, a gente tem atendido muita empresa multinacional ali no prédio. E Chique. é muito mais, eu acho que é pela característica até do prédio, Perfeito. né? Das outras empresas que estão lá e aí elas vêm buscando. Teve um caso clássico nosso de um ex-colega meu, a gente trabalhou junto 2006, 2007, e ele estava numa outra empresa lá no prédio, só que ele era de um outro departamento que ia ter que voltar para São Paulo. Eles trabalhavam em São Paulo, eles estavam a empresa tinha já 3 salas lá no prédio, mas não tinha espaço para eles. Tá. O que eu faço? Ele me ligou, eu lembro, ele me ligou numa quarta-feira. Eu disse, a gente tem que voltar segunda-feira para São Paulo. Eu falei, vem aqui agora. Eu tinha uma sala, ele precisava de 12,
E eu tinha uma sala para 12, eu tinha acabado de montar a sala. Trocar a cadeira, tudo tava bonitinho. Eu falei, ó, vem aqui. Aí chegou, ele olhou, ele falou assim, isso aqui me atende, vou trazer meus diretores. Tava no prédio, o cara só olhou e falou assim, eu só quero saber do contrato e faz. E ele falou, a gente já alugou outra sala aqui no prédio, seria a 4ª sala, a gente vai ficar 1 ano, eu preciso de 1 ano, senão a gente vai ter que voltar a pegar fretado. Putz. E assim, hoje eu falo, eles foram talvez os nossos clientes mais ativos. Legal. Que por causa, eles ocupavam todo o espaço, o tempo inteiro em área compartilhada, conversavam com todo mundo, a gente faz lá happy hour uma vez por mês, eles estavam todos, eles faziam, participavam, trouxeram vários clientes. Por causa deles, eu tô com 5 orçamentos em aberto de clientes deles que falam, fala lá. Legal. Então, esse tipo de coisa gira. Sim. Né? E a gente tem um outro caso lá de dois clientes nossos de espaço compartilhado que sentam um do lado do outro. Eles estão montando uma empresa deles. Eles Então, não trabalham putz. nada a ver com uma coisa com a outra. Eles começando a conversar, viram um interesse em comum, eles estão montando uma empresa deles. Isso é muito mágico, porque assim, olha o que você fez, quando você olha alguns aspectos de impacto, né? Impacto, a gente sempre gera impacto positivo e negativo, mas vamos pegar os impactos positivos, né? Pô, você tirou 12 pessoas de subirem a serra todos os dias. Quanto foi de combustível, de tempo com a família, Sim. né? De educação para os filhos, de bem-estar mesmo físico. O cara, ao invés de estar subindo a serra, ele podia estar indo correr na praia, andar na praia, fazer a academia dele, estudar, ler, seja lá o que for, né? E essa coisa da gente ver, né? As empresas, os CNPJ se multiplicarem, né? Assim, parcerias surgirem, dinheiro aumentar. Existe, eu sempre cito aqui nos podcasts do Juice uma mulher, uma jornalista chamada Jane Jacobs. E a Jane Jacobs, ela fala, cara, o que muda o jogo na economia das cidades é a concentração de pessoas, que permeia o que a gente está fazendo aqui na prática, né? Então, é muito legal ouvir essas histórias. Gente, eu queria trazer aqui um wrap-up, porque a gente tem aí alguns minutinhos, o Gusta já sinalizou aqui. Tem um contexto muito legal de Brasil, né? Assim, porque se você pega Europa, Estados Unidos, coworking já é super estabelecido. Sim. Todo mundo sabe o que é. Aí é bem diferente da realidade que a gente está enfrentando aqui. Todo mundo sabe o que é. Provavelmente as pessoas trabalharam já em algum momento ou conhecem alguém que trabalhou. Não é a realidade aqui em Santos, tá, gente? Só que é uma oportunidade muito legal pra gente, se a gente for pensar como cidade e como país, né? Porque é a questão dos mercados emergentes, né? A gente tem ainda um recorte bem legal de população jovem, que é flexibilidade, né? Exatamente. O que vocês pensam sobre isso? Hoje, eu acho assim, o jovem hoje, ele precisa, principalmente quem tá nessa faixa dos 20 e poucos anos, eles perderam a parte principal, que é o início da vida adulta. Perfeito. Perderam em casa. Perfeito. Sem socializar com ninguém. Por causa da pandemia, você disse. Exatamente. E eles perderam, inclusive, a habilidade de se relacionar. E eu acho que a gente também tendo esse tipo de espaço ajuda até essa ressocialização desse pessoal entrando no mercado de trabalho. Acredito muito nisso. Muito Porque mesmo. eles estão, assim, perdido é forte demais. Mas Não, mas alguns deles mas estão sem norte, Ó, literalmente. só em dados, porque isso é total coisas que eu estudo que eu acredito. A gente tem 49 milhões de jovens no Brasil. 22,3% não estuda e nem trabalha. Sim, eles Sim. estão perdidos. É muita gente. Perdido, sim. Faz a conta, né? Jorge é bom de números. Faz a conta aí, Jorge. Não, eu estou pensando em outra coisa. Nesse exemplo que tem. Porque os outros países que estão ocupados, hoje tem o fenômeno do nômade digital. Exato. E vou falar uma coisa. Eu não sou nascido aqui, em Santos, então eu posso falar sem bairrismo nenhum. Aqui é uma das melhores cidades que tem para viver. Está perto de uma das principais metrópoles do mundo, para se fazer o que quiser. Você está andando na calçada, vendo um transatlântico passar a poucos metros de você. Então tem uma característica de atração, de moradia, de trabalho rico, que o nômade procura isso. Ele não vai Perfeito. procurar... Sim. Eu sou de Piracicaba, é uma cidade gostosa também. Sim. Mas duvido que alguém... Vem um europeu, vou trabalhar em Piracicaba, vou trabalhar em Santos. O Santos é muito mais sexy, né? Sem dúvida. Então essa é a vocação da cidade que a gente tem para esse tipo de cidade. E aí a gente fala do exemplo que eu comecei a
a minha resposta falando disso. Se tem esse nômade digital que elegeu aqui para trabalhar, traz essa juventude que está com o exemplo um pouco deturpado hoje. Né? Então, se ele vê, poxa, eu quero ser ele. Sim. Eu estou vendo ele ter uma trajetória que eu quero fazer igual. Esse exemplo, a gente tem essa vocação. Vocês já receberam natural. nômades nos espaços de vocês lá? Eu já tive um que ficou pouco tempo. Ele ficou, acho que, 10 dias. E era engraçado o quanto destoava dos outros, né? Assim, o perfil mesmo, né? Que eu falo, cada um cada um tem o seu jeito. Ali, hoje, a gente tem um perfil muito mais corporativo. Até na área aberta de coworking são mais corporativos. E ele era mais despojadão. Tá. Então, ele fazia a reunião, puxava o celular, fazia a reunião no espaço ali na área de descompressão. Sim. Tinha gente que ficava, que não sei o que, falando, deixa o cara, não tá atrapalhando ninguém. Deixa ele ali. E foi legal. Ele falou, quero só 10 dias. Ele falou, é um período curto. Mas eu acho que como experiência valeu a pena. Que legal. Eu não lembro o nome dele e tudo, mas ele era super simpático, conversava com todo mundo, queria trocar ideia. Gringo? Não, brasileiro. Brasileiro? Tá. Mas já tinha morado fora, voltado, tudo. Eu quero ser assim. Meu plano de carreira, né? Eu quero ser assim, eu vou pra lá amanhã. Gringo veio um que ficou uma semana, mas ele era funcionário de uma empresa e estava em Santos. Ele me explicou, não vou lembrar do que era, mas ele estava em Santos por um motivo específico familiar. E aí isso a gente teve bastante já aqui. E aí ele chegou e falou, posso ficar aqui? Pode. E aí foi, conversou. Era um escocês, maravilhoso. Que legal. Porque ele também participou, ele já trabalhava em outros coworkings na Escócia, que a empresa dele, ele viajava muito, então a empresa falava, não vou ter escritórios, não vou ter nada. Sim. Ele era representante comercial, se eu não me engano, e ele ficava só em coworkings por lá. Então ele falou, vou ficar aqui. Maravilhoso também, assim, de trocar ideia, conversar. Isso é muito legal. Eu assim, a gente recebeu aqui uma finlandesa que era casada com um colombiano, que eles eram da comunidade nômade mesmo, ficaram um mês aqui, tem alguns casos que a gente não conhece, mas essa coisa da família, da pessoa que mora fora e vem aqui passar a época de festas, porque agora etc. dá também, né? Exato, com o trabalho remoto exato, e tal, a pessoa fala, vou ficar 15 dias em Santos, minha família vai estar passeando e eu vou estar trabalhando. E a pessoa não quer trabalhar da casa da sogra, dos pais, etc., porque é caos, né? Já sabe que não vai funcionar. Exatamente. Então, a gente teve bastante caso assim. Gente, outra coisa que eu queria trazer aqui, né? Assim, eu montei uma pauta aqui, mas a gente vai ter que gravar de novo. Gravar outro dia. Eu falei que tinha que ir embora, não tô com vontade. Mas eu queria puxar uma coisa que eu acho assim, que eu acho que o mercado de coworkings fala pouco disso, mas o quanto os coworkings ajudam a fixar o talento aqui na região. Vocês dois citaram, né, coisas com esse pensamento parecido. E olha só, eu peguei um estudo aqui do segmento de coworkings que diz que a gente é um estudo da McKinsey Global e do Boston Consulting Group, que diz que a gente vai passar por uma crise global de talentos. Vocês acham que a gente já está passando? Claramente. Eu acho que principalmente aqui, né? Em Santos? Não, no país. No país, tá. Em Santos também ou não? Você traz para um recorte local? Não, muito. Porque eu acho que os nossos jovens foram expulsos daqui por anos, né? Vamos tentar recrutar a gente. Então. A gente tem um perfil. Quem a gente quer contratar? Aquela pessoa que fala assim, deixa comigo. Não tem mais isso. É difícil, é difícil. E não é culpa deles, não. Porque a gente nasceu, o bicho homem, nasceu para ser social. Sim. E esse aparelhinho tira a gente desse negócio. Exatamente. Parece que ele está socializando e não está. Isso diminui, porque quando você... eu estou enriquecido aqui com a sua descrição, já memorizei. A gente aprende tudo com... a gente aprende uns com os outros. A gente aprende por observação. E eles não têm mais isso. Tem um efeito manada muito sério. Eu tenho 2 filhas. Troco muita ideia com elas com relação a esse comportamento, estilo de música. E às vezes elas falam, pai, eu concordo com você, mas eu não posso manifestar essa opinião, porque senão eu vou estar fora da rodinha. Sim. Então esse comportamento nesse nível atrapalha essa formação. E tem um recorte de gênero muito punk, né? Porque, assim, as mulheres que não pertencem é muito mais... Assim, o homem já tem uma rede de relacionamento. É verdade. Que é assim, né? Como é que é? Tem até uma
É que a gente para na quinta série. Fica mais fácil. Que humildade, O ápice da maturidade masculina é com 12 anos de idade. É muito mais fácil. Dali Ali pra não frente é passa. só pra trás. A gente engana bem, né? Engana. Não, vocês estão sendo cruéis, gente, pelo amor de Não, Deus. é verdade, Mas, assim, ué. essa coisa do não pertencer pra mulher é muito punk, né? Porque a mulher, ela é trabalhada, né, ao longo dos anos com a coisa do, tipo, você não é Dá boa o conta, suficiente, é. bonita o suficiente. Os modelos ideais das revistas dos Sim. anos 90, né? Assim, É uma cultura muito cruel. Total. Minha filha tá com 12 anos e é uma idade que é quando começa a desenvolver, né, essa Exato. consciência. A gente fala em casa que a gente é muito feliz, a gente é muito contente de ver que ela tem uma autoestima Exatamente. que na nossa época provavelmente ela não teria. Ela quer sair toda colorida e a gente fala, vai. Vai, exato. Só Exato. quando passa do aceitável Exato. que a gente fala, filha, calma. Outro dia a gente teve o show da Pitty na praia em Santos, aí a gente, vamos lá no show, ela queria ir com um vestido de cetim, com brilhos, eu falei, então, menos. Calma. Show, praia, Eu areia. aprovaria. Aí, não, era um vestido longo, se ainda fosse um vestido mais Na curtinho. areia, maravilhosa. Diva. Aí eu falei, então, vamos lá, vamos conversar. Aí eu falei assim, escolhe outro modelo, Aham. mas e hoje... Mas olha que legal, você participando, né? Alguns anos atrás, talvez, assim, não, isso é coisa de mulher. Exatamente. Né? Eu acho, hoje eu falo sem medo de errar, que é muito bom eu ter uma filha, porque mudou muito minha visão de mundo, muita Perfeito. coisa. Eu tava conversando com uma ex-funcionária minha um tempo atrás, e aí ela é toda ativista, tudo, e eu gosto de ouvir. Sim. Que eu falo, eu não tô longe de ser dono da verdade, de querer saber tudo. Então eu vou perguntando, eu falo, olha, muita coisa que eu enxergava de uma forma, hoje eu enxergo de outra, Sim. porque eu vejo onde dói. Exato. Sim. E eu não via antes. É um problema cultural, é um problema estrutural como sociedade, e não é só Perfeito. Santos, isso é Brasil. Não tem muito jeito. Brasil ainda tô sendo bem bacana, isso é mundo, sim, quase. sim, é mundo. Não, é mundo total. Eu acho que é só assim, o que eu falo para as meninas lá. A gente tem que respeitar a transição. Exato. Porque tá É muito isso mesmo. rápido. Então, espera um Sim. pouquinho, deixa eu acostumar com a É isso ideia. aí. É só isso, é respeitar a transição. Porque a gente também foi transgressor. A Foi. minha rebeldia na época, meu pai falou, como você vai ver essa banda que chamava Camisa de Vênus? Aham. Era um horror, alguma banda com esse nome, né? Então ele também teve nossa fase de transgressão. Sim, E tem na que verdade, respeitar. só muda... esse é o caminho natural da vida. Os jovens, eles vão vir dar tapa na nossa cara o tempo inteiro. Sim. É isso aí. Faz parte. Ainda bem. Exatamente, ainda bem você ter essa mentalidade de aprendizado, né? E assim, a capacidade de dialogar também, que aí eu volto pro tema dos coworkings, são espaços que melhoram a nossa capacidade de diálogo, melhoram a nossa capacidade de tolerância, melhoram a leitura e a gente conseguir se colocar no sapato das outras pessoas, assim, é uma externalidade muito positiva dos espaços de coworking que a gente fala muito pouco sobre Sim. isso, né? Sim. Não sei se vocês... Sim. Você está falando Concordam. uma coisa que tem que fazer. A gente, juntos aqui com os outros também lá, de chamar esse pessoal e contar a trajetória deles. Sim, Para poder criar uma manada boa, pode falar assim? exato. Pode. De criar esses exemplos bons. Porque nós estamos assim pensando em tudo, fala e a turma que está aqui? Qual é a história dele? Não, Né? ó, Podia fazer, vamos promover isso aí. Ô, Jorge, a gente tá fazendo o Matchcast da comunidade, vou te mandar os links. Ah, legal. Histórias incríveis, assim. Então, E sabe imagina. qual é a premissa que a gente pega? Assim, são pessoas que trabalham em coisas totalmente diferentes, aleatórias, Senta aqui e fala. mas elas sempre vão ter alguma coisa em comum. Legal, legal. E a gente sempre acha, a gente fez um primeiro com o time e a gente descobriu que a Natália do nosso time, a Flávia, que é a nossa sócia no complexo, né? Elas têm o mesmo filme favorito e são muito diferentes, fazem coisas. Sabe esse tipo de coisa em comum e similaridade? A gente só acha quando a gente tá no mesmo lugar. Legal, gente. legal. Quando você está disposto, Quando a gente né? tá conversando Disposto e olho no olho, disponível, né? exatamente. É isso. Exatamente. E, gente, a gente caminhando aqui
pro fim. Ó, tá vendo aqui, né? Tinha uma pauta imensa, né? Só que ela tá rolando ali, eu Que a falei, gente meu vai ter Deus. que gravar mais uma Parte 2, vez. 3, né? 4. Ninguém ensaiou nada, hein, gente? Foi surpresa. não, foi, aqui. gente, A pauta era só da Lud. Fluiu aqui. Eu não dei spoiler pra eles. Eu falei, venham se divertir, tá? Só falei isso. Ela foi pro vídeo aqui semana passada, ficou sem voz. Essa teve voz uma semana pra maravilhosa, preparar. né, gente? Não cancelei a gravação. Foi A cantar próxima eu vou evidência, também. viu isso? Pior que a gente fez isso aqui ano Aí, ó. passado e eu não fiquei rouca, tá? Tá vendo? É isso, foi o teste. Mas enfim, né, gente? A gente tá falando aqui muito de... Acho que a gente tem como propósito em comum também apoiar o empreendedorismo local. Sei que essa é uma bandeira muito forte do Gabriel, lógico, né? Do Jorge também, do Osmar também, que é um super empreendedor. Todo mundo aqui tem muitas histórias para contar. E eu queria deixar, gente, queria que vocês fizessem uma pergunta uns para os outros aqui. Vamos mudar aqui, que só eu fiz pergunta, né? Eu Quem posso vocês perguntar botariam primeiro? na mesa? Quando vai ser o próximo? Eu já marcaria. E ó, vai sair antes desse episódio o podcast com a Fernanda Nudelman, que fundou o primeiro coworking brasileiro em 2008. Ai, que legal. Então vou mandar pra vocês assistirem. Vou também, botar pra umas de- cadeiras aqui, tem mais gente pra chamar. né? Exato, É. né? Depois comentar, pra gente comentar esse podcast dela, que foi muito... Muito legal, Lud. legal. Bacana a gente conversar. Eu acho que a gente conseguiu. Não estou fazendo uma pergunta, mas acho que uma sensação que eu estou tendo aqui, de em conversando, a gente consegue passar uma mensagem que a gente tem alguma Sim. coisa além do negócio, que é um propósito de desenvolver, de cuidar, de atenção, de serviço. E isso, nossa, aflorou naturalmente e é genuíno nosso aqui, né? Dos outros players do mercado. A gente demorou pra fazer, né, Jorge? Vamos falar a verdade? É verdade. Demoramos, né? Eu acho que a gente tem que Muito fazer, bom. gente. A gente tem que fazer outro, sim. É isso. Sim. E aí, Osmar, o que você botaria na mesa? Pode ser uma pergunta, uma afirmação, uma frase motivacional. O Osmar tem uma frase ótima, tá, gente? De uma camiseta que ele falou que ia fazer, eu nunca vi ele vestido. Ainda vou fazer, calma. Hoje em dia eu uso muito, que mais que potencial eu tenho preguiça. Hoje em dia eu tô nessa. Que pelo amor de Deus. Vou copiar também. Mas eu acho assim, essa troca que a gente faz aqui e que sempre que a gente pode, a gente também faz no nosso grupo, tudo, eu acho que isso é excelente, é muito enriquecedor pra gente. Porque mesmo ali a gente tá perto de outras pessoas, tudo, ainda é um ser empreendedor, lidar com um negócio ainda é solitário. Total. Ainda é solitário. E a gente consegue ainda trocar figurinha, a gente ainda consegue compartilhar algumas experiências. Então, isso é importante, isso é engrandecedor. É um mercado aqui na Baixada Santista bem pequeno. Nano, né? Eu ia usar diminuto. Tá. Né, mas é um mercado bem pequeno, porque além de nós 4, não tem mais meia dúzia. Na Baixada Santista Eu vou inteira. deixar um link aqui com uma matéria que a gente fez fazendo um levantamento dos espaços e da história aqui. E tem uma pessoa que eu quero mandar um beijo da Praia Grande, Sabrina Belo, uma mulher preta, dona de um coworking lá na PG, gente. Super Então, ativos, se né? você, É. exatamente. Se Ela é vocês muito forem legal na lá. PG, vão lá conhecer o coworking da Sabrina. Eu já fui lá. É bem Eu legal. não fui ainda. Eu Ela fui já bem teve legal. no Espaço Certo, É em mesmo? evento. Ela veio aqui já, mas eu tenho que ir lá. Eu fui quando a gente tava montando um negócio lá na Praia Grande, eu falei, deixa eu ver se vai dar certo. legal. E aí eu fui lá, conheci, Que legal. muito legal, vale a pena. E assim, é um mercado muito diminuto, e se a gente ficar ainda cada um no seu canto, Uhum. a tendência é morrer. É isso aí. Porque essa é a tendência natural. Você começa a se isolar, eu brinco que, assim, empreendedor que se isola é igual cachorro quando vai se enfiar embaixo do Verdade. armário, porque tá pra morrer. É verdade. Não pode, tem que ir toda hora ali buscando, trocar, porque no fim das contas, se a gente, entre a gente, não se fortalecer, a gente se mata. E não pode, é um mercado que tem muito para crescer aqui na Baixada, Perfeito. tem muito potencial, que a gente tá falando lá do centro, que já teve N projetos, eu lembro do primeiro Alegra Centro, Uhum. deixa Anos pra lá 2000. quando. O Osmar acabou de revelar a idade dele. Calma. Ou seja, não é o Jorge o mais experiente. Eu era que criança, né? Eu era criança. bebê, tinha acabado de nascer. Eu ouvi meu avô falar. E é um negócio que, assim, e nunca funcionou nada no centro. Agora, com o Parque Valongo, tem uma possibilidade, talvez a melhor que eu tenha visto Uhum. desde os anos 2000. E é triste. Você anda no centro hoje de Santos, o centro de Santos hoje é literalmente set de filmagem, porque Uhum. não tem mais nada. E é triste. É
uma fala dolorida, mas É verdade. eu entendo o que você está falando. É triste isso. Eu trabalhei muitos anos no Centro de Santos, é maravilhoso. Uhum. E hoje em dia não dá. A gente chegou a pensar em montar no centro. Nós também. Aí a gente olhou e falou, então, Uhum. Pra Nós quem? também. Tem que estar com muita coragem, É. né? Assim, Porque- muita fé, porque... E hoje em dia o risco não é nem só do negócio em si. Sim. É a violência, Sim. possibilidade de invasão. É o Então, entorno, né? é o entorno, entorno. tá largado, tá melhorando. Eu tenho visto melhoras, mas ainda não tá do jeito que poderia estar, ou Sim. até que deveria estar. Sim. Mas eu acho essencial a gente estar aqui trocando, conversando, a gente poder debater, porque cada um, e até porque nós quatro, cada espaço tem um perfil completamente diferente Sim. um do outro. A gente vende, entre aspas, a mesma coisa Uhum. de formas completamente diferentes. E isso é maravilhoso, até para o cliente legal, isso. sim. Porque ele escolhe qual ele se adapta melhor, qual que Exatamente. tem a cara dele. Exatamente. Eu acho isso ótimo, eu acho isso fantástico. E assim, mesmo que às vezes a gente dispute alguns bids e alguns deals, parte. que vai fazer parte do mercado, essa coisa, acho que uma das coisas mais legais da economia compartilhada é mostrar que as pessoas que competem não precisam ser inimigas, Sim. né? É isso aí. E a economia tradicional, ela vendeu um pouco essa narrativa pra gente também. E não é assim, gente. A gente aqui não é capitania hereditária, todo mundo é empreendedor, não é máfia, entendeu? Então, Todo mundo tem boleto no fim do mês pra todo mundo, pagar. isso, exatamente. Todo mundo passa perrengue. Então, assim, acho que um grande legado, né, que esse momento que a gente vive desses espaços aqui em Santos vão deixar para a cidade, é deixar essa mensagem na cabeça de pessoas como a sua filha, como as suas filhas, né, como você tem uma filha também, né? Sim. Aline? Então, nossa, tem mulher aqui, gente! Que maravilhoso! Olha só, vocês vendo? estão... Eu também gosto. Eu Vocês acho ótimo. estão Eu sou muito fazendo bem, feliz com ela, parabéns, né? gente, fazendo um belo trabalho pro mundo aí, aumentando, contribuindo com o indicador de Santos, maior proporção Sim. feminina do Maravilhoso. Brasil, né, gente? Enquanto não chegar em 60%, a gente não para. Maravilhoso. E aí, Aline, e você? Bom, já que todo mundo fez uma conclusão, assim, eu diria que essa experiência de 13 anos, o que me traz é que é sobre pessoas, né? Uhum. Sobre pessoas, muito mais sobre pessoas do que sobre espaços. Então, Muito bom. sobre o que a gente proporciona para as pessoas, o que a gente aprende com elas, e aí falando da minha trajetória, tanto, né, com equipe, com cliente, com fornecedor, com parceiros, outros players. Então, como que a gente constrói essa teia realmente um pouquinho todos os dias, vendo outras pessoas, gerando negócio entre elas, trocando. Às vezes eu percebo até que as nossas práticas no espaço certo inspiram empresas ali dentro. Então, de fazer um NPS, de fazer uma Legal. coisa... E aí ela fala, mas Aline, como é que vocês fazem isso? Sabe, legal Sim. isso que vocês fazem, vou fazer também. Então, eles também, sim, né? Existe essa troca de melhores práticas. E a gente vai construindo junto, assim. Eu acho que é uma escola fantástica. A gente tem momentos que é meio psicólogo, meio pedreiro, Sim, a gente tem um pouquinho de Faz tudo, parte né? do show. Você tá em que segmento? Todos. Todos, é Telefonia, isso. manutenção, atendimento ao cliente, Psicólogo foi tudo. ótimo. Psicólogo também. Mas é incrível, assim, poder ver o resultado, poder ver as pessoas... Às vezes, funcionário que passou e foi abrir seu próprio negócio. Perfeito. Tenho vários casos, assim. Ai, Aline, tantas coisas. Eu aprendi a fazer uma proposta aqui, sabe? Eu aprendi que eu mando em PDF. Então, poxa, que legal que você saiu melhor do que você entrou. E clientes também que, às vezes, quando saem, estão indo porque, não, realmente, né, é outro momento, mas que olham para trás com carinho. Então, eu vejo como uma construção mesmo, assim, de... Olha, a Aline, gente, é uma baita líder e eu não tô puxando saco de ninguém aqui, até porque eu não preciso, tá? Mas, assim, eu estou na mesa com pessoas muito generosas e é muito legal isso. E acho que essa base dessa economia compartilhada de Santos está sendo formada, assim, ó... Cidade tá de parabéns, hein, minha gente? Tá de parabéns mesmo, porque conseguiu. E só pra vocês verem, vou fechar, tá, Gusta? Calma. Calma, Jorge, também, que eu sei que o Jorge tem um compromisso agora. Mas eu acho que é uma história muito legal, Aline, que a gente viveu, é que a Aline foi uma das primeiras pessoas que eu contei o que tava na minha cabeça, sei lá, em julho de 2020. Não tinha nome de Juicy Hub, não era nem aqui, era tipo outra coisa. E aí eu comecei a contar, falei, Aline, tô com essa ideia no meu coração, acho que a gente não vai disputar os mesmos clientes, a proposta é essa. E a gente começou a trocar informações imobiliárias. E eu tava, gente, com um contrato quase assinado em outro lugar.
A Aline me liga no começo de agosto de 2020 e fala o seguinte: Lud, eu fui visitar uns imóveis e eu vi um que é a sua cara. Liga pra esse cara aqui. Eu liguei. E estamos aqui. É a laje. É essa laje, entendeu? Maravilhoso. Eu quero espaço, eu quero um jardim. Quero varanda! Eu quero uma varanda, eu quero uma varanda. Aí eu vou visitar, alguém fala que tem esse aqui com varanda. Eu falei, Imagina se a Aline não tivesse tido a generosidade de me passar essa informação. A gente não teria Eu desse sou hub hoje. testemunha disso. Quando eu queria aprender um pouquinho, eu falei, Aline, preciso ter aula, eu tô indo pra já. E foi no escritório e foi assim mesmo, muito generosa. Essa é uma coisa que é raro e é necessário. Mas é a construção, bem mas bacana. é isso, é construção. É. É o quanto você doa, volta e a gente percebe isso. E eu ainda tô com vergonha que eu não retribuí a visita. Tá na hora aí, gente. Passou da hora. né, Quanto Amigo? mais forte for o nosso mercado, melhor é pra gente. Isso, Sim, exatamente. A verdade sim, é mas essa. de uma forma a gente consegue trabalhar de uma forma mais séria, mais sustentável e isso fortalece. É isso, essa é a ideia. É isso aí. Então, gente, espero que você que está assistindo tenha gostado. Falei alto, Gusto. O Gusto até baixou o negócio ali, meu Deus. Espero Deu um que você... Deu um pulo. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio do podcast do Juicy Santos. Deixa seu like, não deixa de assinar o canal. O @, de todos esses espaços vai estar aqui embaixo na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. Também estou deixando um link de uma matéria que a gente fez explicando, né, como começou esse mercado aqui em Santos e outra matéria explicando por que espaços como os nossos são tão importantes aqui para nossa cidade e para nossa região. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. E até o Que prazer. próximo, hein? Até mais. Vamos entrar, palma sair.